Corrigindo então as questões cujo arquivo está disponibilizado no portal e você deve acessar o arquivo para poder acompanhar melhor, né, cada item que vai ser lido aqui, sobre a administração de materiais. Essa primeira questão caiu no CESP, UNB, que é uma banca de concurso, foi no concurso da Petrobras para administrador júnior de 2007. Com relação à gestão de materiais de estoques, julgue os itens seguintes. Letra A. Além do controle de estoques, a área de gestão de materiais engloba as atividades de compra, almoxarifado, movimentação, controle e distribuição de materiais? Perfeito! Estudamos aí no nosso encontro anterior que a área de administração de materiais, ela pode ser departamentalizada, pode ser descentralizada, né, com diversos subsistemas, os quais, né, pode ser compra, almoxarifado, movimentação, distribuição, né, controle, por aí vai. Letra B. O lote econômico de compra é representado pela situação em que a demanda por um item está relacionado à demanda por outros itens do estoque. Olha, o lote econômico de compra, né, que vai ser calculado pelo departamento de compras, ele está relacionado, na realidade, com o custo de estocagem e com o custo de transporte, tá? Trata-se, assim, esse lote econômico de compra de uma ferramenta, tá? Que permite identificar a quantidade ótima a ser adquirida por vez que minimize o conjunto dos gastos. Então, a gente sabe que para você fazer uma gestão de materiais aí que seja eficaz, que atinja os resultados, é importante que você consiga disponibilizar o que é necessário, qual é a demanda, né? Então, vamos dizer, o produto na quantidade certa, né? No local adequado, na qualidade requerida e no menor custo. Para isso, você vai precisar de utilizar o quê? Meios, mecanismos. E o lote econômico de compra é uma ferramenta, é um cálculo que é feito para justamente identificar aí a quantidade ótima a ser adquirida. E essas informações para o cálculo a gente vai estudar até mais adiante. A gente obtém com os dados históricos aí, de acordo com o mercado, tá? Então, a letra B está errada por isso. Letra C. No planejamento das necessidades de materiais, são programadas as quantidades de todos os materiais necessários para sustentar o produto final desejado. Perfeito. São programadas quantidades de materiais necessários. Essa palavra é chave, né? Nem mais, nem menos. Próxima questão também é da banca CESP, UNB, caiu no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, por cargo superior, né? Cargo analista judiciário. Diz assim: na gestão de materiais no setor público, existem normativos que versam sobre o recebimento, a estocagem, a distribuição, o registro e o inventário de matérias-primas e mercadorias recebidas. A respeito desse assunto, julgue os itens que seguem. A administração de materiais na empresa pública, ela, vamos dizer assim, ela segue um critério, né, que é baseado em lei. Então, você tem que fazer e pode fazer só o que estiver dentro da lei, tá? Na administração pública, você só pode fazer o que a lei permite, que é diferente da administração privada. Se você vai ter normativo, se não vai ter, se vai ter esse setor, se não vai ter. Então, já no setor público, é tudo muito regrado, porque você mexe com recursos públicos, né? E o produto é um estoque, o estoque está onde? No ativo. Então, é uma questão, assim, muito séria trabalhar com essa questão no setor público. Vamos ler, então. Letra A. O recebimento e o registro de entrada do material será sempre no almoxarifado? Olha,
nem sempre o recebimento vai ser no almoxarifado. O recebimento, por exemplo, ele pode ser feito no pátio. No pátio da empresa, você vai lá e faz o recebimento. Então, essa palavra aí na letra A, né, que o recebimento vai ser sempre no almoxarifado, não. Se tivesse assim, poderá ser, né, estaria correta. Então, letra A não podemos marcar. Letra B, enquanto se aguarda o aceite do material, que deve ter ciência do fornecedor, não se deve movimentá-lo no total ou em parte, embora o pagamento possa ocorrer parcialmente antes do aceite, que representa a segunda fase ou estágio da despesa. Olha, na administração pública, o pagamento só pode ocorrer após o aceite, né? Antes de ter essa fase do aceite, ele não pode ocorrer. Então, tem que ter o aceite para podermos realizar o pagamento. Letra C. O material que apenas depende de conferências com os termos do pedido do documento de entrega será recebido e aceito pelo encarregado no almoxarifado ou por servidor designado para esse fim. Se o material depender também de exame de qualidade, o encarregado do almoxarifado ou serviço designado indicará essa condição no documento de entrega do fornecedor e solicitará ao Departamento de Administração ou à unidade equivalente esse exame para a respectiva aceitação. Então, observando como que esse assunto de gestão de materiais numa empresa pública é complexo, tudo é baseado em normas, em regras, ou seja, é baseado em lei. Só pode fazer o que a lei permite. Então, a letra C está correta, é dessa maneira que acontece. Letra D. A carga é efetiva? Não, a carga é a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material, pelo seu consignatário, sendo que o material somente assim será considerado no almoxarifado após o cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação. Então, o material, né, vai ser considerado que ele existe no mercado do almoxarifado só após o aceite. Chegou a mercadoria, né, ela está de acordo, né, com o que foi solicitado no contrato, né, na ordem de compra. Só após o aceite que ela vai ser considerada, né, que está lá disponível no almoxarifado. Então, a letra D está correta. Letra E. Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, que trate de material de consumo nos almoxarifados. Necessidade de registrar, né? Quer trate de equipamento ou material permanente em uso pelo setor competente, independente se é um material que vai ficar ali, né? Ou se vai ser um material permanente que ele vai, né, dar continuidade. E o material de consumo é aquele que tem um fim já muito próximo, né? Um fim imediato. Em ambos os casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à apresentação de documentos que o justifiquem. Então, você tem que fazer todos os registros, qualquer movimentação do material tem que estar registrado, tem que ter um número, tem que ter um código, né? Não pode haver movimentação sem o acompanhamento desse registro. Nenhuma necessidade, você tem que apresentar o registro. Então, a letra E está correta. Letra F. A supervisão e o controle da distribuição racional do material requisitado é de competência do Departamento de Administração ou de unidade equivalente, devendo obedecer aos critérios de consumo médio de cada setor da unidade,
com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque. Então, para você mandar um quantitativo de material para um determinado setor, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma motivação. Geralmente é enviado numa quantidade já que é acompanhada. Se houver uma necessidade a mais, essa necessidade também precisa ser justificada para que não saia muito material para um determinado setor e outro setor fique sem o material, causando a falta, ou seja, a ruptura de estoque. Então, a letra F é correta. Letra G. Nos inventários, né, aquela contagem que é feita para verificar se a quantidade que está escrita na ficha, né, numa planilha, realmente está lá, se está disponível. Nos inventários destinados a atender às exigências do órgão fiscalizador, que cada instituição tem o seu órgão que fiscaliza, né? Geralmente é chamado de um sistema de controle interno. É a auditoria interna. Os bens móveis, como por exemplo material de consumo, equipamentos, material permanente e semoventes, serão agrupados segundo as categorias patrimoniais constantes do plano de contas único. Cada empresa lá pública, instituição pública, tem o seu plano de contas. Todo material está dentro de um conjunto, né, de uma denominação específica, o seu nome, né, e o seu código. Então, é feito dentro desse rigor, desse critério. Letra G está correta. Letra H. A inservibilidade, que não serve mais, né, ocorre quando o patrimônio efetua a baixa dos bens sucateados, de acordo com a informação contida no processo da comissão de desfazimento de bens. Nesse caso, os bens podem ser abandonados ou inutilizados, emitindo-se os respectivos termos de justificativa de abandono ou de inutilização, que serão assinados também pelo administrador. Então, os bens que não têm mais serventia, é feito, né, um relatório, né, escrito o motivo, o porquê, e geralmente eles são levados, doados para alguma instituição que vai ter serventia qualquer em outro local, mas ali não tem mais serventia. Então, quando eles são disponibilizados, né, por não ser mais servíveis, tem que ter toda uma justificativa, tem que ter todo um histórico. Letra I, finalmente. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com um competente termo de responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que deverão ser apenas relacionados. Então, se um determinado setor, né, se um determinado departamento necessitar de algum equipamento ou material, esse equipamento ou material, ele não vai sozinho, ele tem que ir acompanhado, né, de um termo, né, tem que ir acompanhado de um ofício, né, tem que se fazer um encaminhamento, da onde vai e para onde vai, com seu código, tudo deve ficar registrado, porque é patrimônio, porque é bem, né, isso representa valor, isso representa recurso para a instituição. Eu coloquei essa questão para vocês terem uma ideia da importância, né, que essa disciplina é tratada no setor público. No próximo vídeo, daremos continuidade às próximas questões.